fotos são muito importantes, você já sabe. Afinal, quando uma cliente entra no nosso perfil para conhecer o nosso trabalho, um dos pilares mais importantes para ela decidir se vai se maquiar com a gente ou não são as nossas fotos. E a nossa aula de hoje vai ser dividida em duas partes. Uma introdução teórica e depois a gente vai partir para a prática. Lembrando que eu não sou fotógrafa, não sou nenhuma expert no assunto, mas o pouco que eu sei pode ser muito transformador para você. Então vamos lá. E a nossa aula vai contar com 6 tópicos: ângulo, fundo, enquadramento, luz, direcionamento da cliente e edição. Para o enquadramento também, a gente tem uma regrinha que se chama regra dos 3/3. Talvez você já tenha aprendido com a sua prof de maquiagem, quando a gente fala em técnica, os 3/3 do rosto, que o primeiro vai daqui até o início do nosso olho, depois daqui até o final do nosso nariz e do final do nosso nariz até o nosso queixo. Então nós temos 3/3 no rosto e eles têm que ficar distribuídos da forma mais harmônica possível na foto, para que na percepção dos nossos olhos a foto pareça mais bela, mais bem enquadrada. Então, essa regrinha dos 3/3 nós vamos usar muito ela e depois, na hora que a gente for fotografar a cliente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela também. Para começar, em relação ao enquadramento, a gente vai pegar o seu celular, independente da marca de celular que você tenha, e a gente vai mudar uma configuração. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o passo a passo de que forma que você vai fazer para colocar essa grade que vai aparecer na tela para você agora. Essa grade ela vai te guiar para te auxiliar a enquadrar a cliente para as fotos de maquiagem. Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem alguns exemplos de enquadramento correto e alguns de enquadramento incorreto, porque muitas vezes quando a gente vai fotografar uma cliente, a forma que a gente enquadra ela na câmera pode deixar que outra coisa se torne mais importante na foto do que a nossa própria modelo, a nossa própria cliente. Então, a forma de enquadrar ela na foto é um dos pilares extremamente importantes para que a nossa foto chame atenção, para que ela pareça profissional e para que a cliente se interesse pelo nosso trabalho. A gente fala em ângulo, é muito importante inicialmente ter um primeiro cuidado. Quando a gente tira foto muito próximo do rosto da cliente, o rosto ele fica desfigurado, né? Então, eu vou deixar uma foto de um exemplo aqui pra você. Então, quando você quiser tirar uma foto bem próxima do rosto de uma cliente, o ideal não é que você aproxime o seu celular muito próximo do rosto da cliente, mas sim que você se afaste um pouquinho e dê zoom. Dessa forma, o rosto ele vai continuar bonito e você vai conseguir mostrar de forma mais profissional e mais bonito o seu trabalho. Outra questão quando a gente fala de ângulo é que quando a gente faz uma foto um pouquinho mais de cima, não muito, tá? Coisa pouca, isso faz com que o olhar para aquela fotografia pareça que ela transmita mais romantismo, algo mais doce. Então, quando a gente faz uma foto um pouquinho mais de baixo, isso faz com que a foto transmita mais autoridade, mais força. Então, o ângulo da foto também representa coisas diferentes. Eu vou deixar também depois, na hora que nós formos para prática com a modelo, exemplos onde a gente faz fotos com ângulo um pouquinho mais de cima e também fotos com ângulo de baixo para cima, para mostrar a diferença que dá no olhar, na nossa percepção para uma mesma modelo. O próximo tópico que nós vamos abordar é o fundo. Então, o fundo, uma aluna minha pediu recentemente que ela tinha muita dúvida porque ela não tinha um fundo bonito na casa dela para que ela pudesse fotografar as clientes. Aqui no salão, a gente costuma fotografar elas, se é de dia, na frente de uma janela e desfocar o fundo, para que nada que esteja no fundo atrapalhe. Porém, é muito importante a gente cuidar se você vai fazer foto da sua cliente na frente da sua bancada, se ela tá bagunçada, se ela tá suja, ou se tem alguém passando atrás, ou se tem uma tomada, qualquer coisa que vai tirar o foco principal da modelo ou da cliente. Então, o fundo, se você tiver uma parede branca ou uma parede de um tom mais claro, ou uma parede escura, ou alguma coisa que não chame tanta atenção, é perfeito. Porém, se você não tiver, é legal que você simplesmente desfoque o fundo, mas cuide se não vai ter vários outros elementos que podem estar tirando a atenção e o foco principal da foto, que é a tua maquiagem ou a foto do penteado, daquilo que você quer mostrar. Quando a gente fala de direcionamento da cliente, o que acontece?
Se a gente está fotografando uma modelo de maquiagem, ela já está acostumada de que forma que ela precisa se portar para, como a gente chama, entregar a maquiagem. Porém, quando a gente está fotografando uma cliente, existem algumas coisas que são bem importantes. A primeira delas é perguntar para a cliente se ela não se importa que você fotografe ela. Ou seja, nem todo mundo gosta de ser fotografado. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado de perguntar: posso tirar uma foto? Você se importa de tirar uma foto? E se ela falar que não, você prossegue. Aí você vai deixar ela muito à vontade, isso é bem importante. Você vai falar pra ela que ela pode sorrir se ela prefere foto séria, ela pode ficar séria e tá tudo bem. E você vai começar a direcionar ela. Uma dica que é bem legal e bem importante é sempre pedir pra cliente colocar a língua no céu da boca. Porque isso faz com que essa parte aqui da papada fique um pouquinho mais pra cima, né? Caso ela tenha e seja algo que incomode ela, pode ajudar a disfarçar. Então essa é uma dica que você pode dar e você vai direcionando ela. Olha pra baixo, põe uma mão no queixo, abre o olho, olha pra mim, fica de frente, vira de costas e vem só com o rosto virado pra mim. Você vai direcionando ela pra que ela vá se soltando e fique mais à vontade, porque geralmente elas têm muita vergonha e ficam um pouquinho mais travadas. Então você auxiliar nesse direcionamento vai te ajudar e vai ajudar ela também. A luz é essencial. Aí você vai me pedir: Carol, mas qual que é melhor? Depende. Depende qual que é o seu estilo de maquiagem, qual que é o seu gosto, como que é a iluminação artificial do seu espaço, como que é a iluminação natural que você tem no seu espaço. Então tudo isso você tem que considerar. A luz do meio-dia, a luz natural do meio-dia é a luz que a gente considera como uma luz neutra. Então se você tiver uma janela, você já tem tudo. Se você tiver um dia ensolarado, você já tem muita coisa. Claro que ring light, LED são coisas que ajudam. E isso eu vou conseguir mostrar melhor para vocês na prática a diferença das fotos quando a modelo ou a cliente está posicionada com o rosto de frente para uma janela, ou então de frente para um ringue, ou então de frente para um LED. A gente vai ir mostrando as nuances e as diferenças dessas maquiagens na prática. Mas maquiagem é luz. Se tiver tudo escuro ou quase escuro, ninguém vai enxergar praticamente a maquiagem. Então a luz ela é de extrema importância. Então vamos para nossa parte prática, que eu vou mostrar para vocês de que forma a gente posiciona as luzes. Também depende muito do horário e também, como eu falei, da quantidade de luz artificial e natural que você tem no seu espaço. E depois a gente já vai ir para a parte de edição, onde a gente vai fazer algumas coisas pontuais para que o seu trabalho fique na foto o mais parecido possível com a forma que ele está presencialmente.